Paz do Senhor a todos. Mais uma oportunidade de trazer uma palavra num programa, no projeto missionário Verdade Absoluta. É um projeto de evangelização para que possa alcançar vidas por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo e levando uma verdade absoluta que se encontra na palavra de Deus. Quero compartilhar com meus irmãos, com todos que têm a oportunidade e que estão sendo alcançados por esse programa. Quero compartilhar uma palavra do Senhor para todos, fazer a sua própria reflexão no seu individual, no seu secreto. E eu quero trazer a palavra que se encontra no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32. A palavra do Senhor nos diz: foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus lhe disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Jesus Cristo, nosso Salvador, em todo o seu direcionamento, em toda a sua trajetória, Jesus Cristo sempre se retirava para orar. Jesus Cristo tinha uma vida de oração. E ele era Deus, e ele veio como nosso Salvador. Foi perfeito em todos os seus direcionamentos, foi perfeito em tudo que fez. Imagina nós, seres humanos, como nós precisamos de oração. Como nós precisamos de orar, ter a atitude de orar. Quero trazer a atenção, quero trazer a uma realidade nos últimos dias, que as igrejas têm esfriado na fé, há uma frieza espiritual. Nos últimos dias, nesses dias onde o maligno tem se levantado fortemente, tudo por falta de oração. O homem precisa de oração, o homem precisa orar. Oração é algo que sai da alma, sai do seu íntimo, algo que você necessita e que você eleva os teus pensamentos ao Senhor por algo que você está passando e que você precisa de uma resposta, que você precisa de uma solução. Jesus Cristo, em todo seu trajeto, ele buscava orar ao Pai. Imagina nós muitas vezes perdemos nas adversidades dessa vida por causa e por falta de oração. Nos dias de hoje, muitos que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, eles não têm uma vida de oração constante. Podemos trazer a um exemplo muito grande, um exemplo que está também registrado nas Escrituras Sagradas, algo que nós podemos tirar para a nossa vida. A vida de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Nós que se dizemos cristãos, muitas vezes não oramos nem uma vez por dia. As adversidades vêm, não temos como sobressair. As lutas vêm, as aflições vêm. Muitas vezes queremos as respostas de imediato, mas não oramos. Não elevamos os nossos pensamentos ao Senhor e não buscamos ao Senhor em oração. A oração é o combustível do cristão, é o combustível do crente. A oração, sem a oração, o crente não consegue caminhar. É como um carro, que se ele não tiver combustível, ele não consegue andar. É o crente, se ele não ora, se ele não tem uma vida constante de oração, de busca ao Senhor, não tem como ele continuar caminhando, não tem como ele continuar firme na fé, na sua trajetória aqui na terra. Quero chamar a todos a essa atenção, que é muito importante na vida cristã. É o principal para o cristão, ele ter uma vida constante de oração. Muitos deixam de ir para os cultos de oração, muitos deixam de buscar a Deus quando tem culto de oração, quando tem vigília. Muitos colocam em primeiro lugar outras coisas.
Mas eu quero dizer para os meus irmãos e chamar a vossa atenção, porque sem a oração, nada conseguiremos fazer, porque a nossa vida espiritual será abalada. A oração faz nos fortificarmos, a oração faz nos dá força, renova a nossa esperança. A vida espiritual fica diferente quando nós oramos constantemente. Vá, se não dá para orar dentro da sua casa, porque você ora muito alto, que você saia da sua casa, vá para a floresta, vá para outro lugar, na natureza. Procure um lugar para você orar, mas você não pode deixar de ter uma vida de oração com Deus. Não pode. A vida em oração com Cristo nos dá também uma intimidade com Ele. Um relacionamento forte. É por isso que nós precisamos estarmos todos os dias conectados com o Senhor por intermédio da oração, para que a nossa vida espiritual seja cada dia fortalecida e para que nós possamos caminhar nesses dias maus, nas adversidades deste mundo. E eu quero que a Igreja do Senhor possam acompanhar esse programa de evangelização que tem o intuito de chamar a atenção dos meus irmãos para fazer o que Cristo nos ensinou. Cristo fala, por intermédio da sua palavra, que ele foi ao Getsêmani com os seus discípulos, e os seus discípulos ficaram sentados, e ele foi orar ao Senhor. O nosso Salvador, perfeito em toda a sua trajetória, em todas as coisas, precisava de oração, precisava de orar. Imagina nós, seres humanos, que rejeitamos a essa vida de oração. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos e que possam se atinar, que possam se voltar a esta palavra. Jesus Cristo buscava uma constante oração com o Pai. Nós precisamos ainda mais. Nós precisamos ainda mais dessa intimidade, dessa oração, dessa busca ao Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade e quero orar aos meus irmãos, quero orar pela sua vida, para que o Senhor possa trazer esta mensagem à tua consciência e que você possa ser alcançado e que você possa ter a consciência que para caminharmos com Cristo precisamos de uma constante oração. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. O Deus que tudo pode e o Deus que responde à oração dos seus filhos. O Deus que é especialista em realizar sonhos. O Deus que concretiza todos os projetos do homem mediante a sua vontade. A palavra do Senhor nos direciona que precisamos estarmos com uma vida constante em oração. E que os meus irmãos possam compreender essa palavra. Possamos escolhermos um momento do dia para orar ao Senhor. Muitos vão e só querem orar no domingo. Muitas vezes nem no domingo não vão para a casa de oração e passam um domingo também sem a presença do Senhor. E no final vai dar tudo errado. No final, a frieza espiritual vai tomar conta da vida do meu irmão. E ele não conseguirá sobressair as tentações, as provas, as adversidades que o maligno coloca no caminho. Eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa trazer a uma consciência, Senhor, dos meus irmãos que estão sendo alcançados por essa palavra. Que a oração precisa ser constante. A oração precisamos seguir os exemplos de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. E o Senhor respondia sempre respondeu às suas orações. O Senhor responde às orações do justo. Porque a palavra do Senhor também nos diz que os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, nem a sua mão está encolhida para que não possa abençoar. Ele está pronto em todo tempo
para abençoar as nossas vidas. Deus Santo e Poderoso, alcança a vida, Senhor, dos meus irmãos, para que eles possam ter esse compromisso, Senhor, contigo, e mediante esse compromisso venha a intimidade com o Senhor, venha se fortalecer na caminhada até a vinda do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a minha oração. Eu rogo e clamo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos purifica, que purifica o nosso coração. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, alcança o meu irmão, Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E que todos estão acompanhando esse programa de evangelização, que possam postar, que possam comentar, que possam compartilhar, porque é algo que o Senhor tem nos capacitado a cada dia para levar a sua palavra, para levar o evangelho com simplicidade, mas tudo mediante a palavra do Senhor, sabendo das limitações que temos, mas o Senhor é que capacita o homem. Obrigado, a paz do Senhor a todos.